Bezerra Hashem, Daf Zayin, tudo de Eruvin. Estamos Daf Zayin Amud Aleph, Daf Zayin na frente, na oitava linha. Me coloca como caixa no meio de um assunto. O assunto aqui é aquele Mavoi de Nardá, que a gente viu no Daf anterior. Resumidamente, é um Mavoi que tem várias etapas dentro dele. Ele é o formato de um het, ele tem 3 lados de um quadrado. A pessoa entrando no Mavoi, chega um momento que ele vai ter que virar à direita, por exemplo, 90 graus. Vai andar mais um pouco, vai virar à direita outra vez, 90 graus. E vai sair para a rua que ele entrou no outro lado do Mavoi. Com relação a esse Mavoi, temos uma pergunta se um Mavoi Akum, um Mavoi torcido, esse Mavoi que tem uma curva, é um Mavoi só prolongado, é um Mavoi Mefulash, que tem 2 saídas para a rua, ou é um Mavoi Satum? A gente olha essas curvas, essas esquinas como se estivessem fechadas. Vimos que é uma machlokah de Rav e Shmuel com relação a isso. Conforme Rav, essas esquinas estão abertas. E é uma Mavoi Mefulash, é uma Mavoi que tem 2 saídas para a rua. Conforme Shmuel, a gente tem que olhar essas esquinas como se estivessem fechadas. Cada etapa do Mavoi tem 3 paredes. É uma Mavoi Satum e tem suas alafot específicas. Com relação a Mavoi Mefulash, esse Mavoi que tem 2 saídas para a rua, Rav falou que ela é como está na cama, que vimos no daf anterior, que tem que ter uma tsurata petach, uma moldura de uma porta, ou seja, um bastão na vertical de um lado, um bastão na vertical de outro lado, um bastão ou uma corda na horizontal em cima desses bastões, fazendo uma moldura de uma porta. Essa é a opinião de Rav, que tem que ter de um lado tsurata petach, como está na cama, e do outro lado tem que ter uma leche ou uma korá. Uma leche é aquela madeira na vertical, na frente do Mavoi, ou uma korá, uma madeira na horizontal, em cima da porta do Mavoi. Portanto, aqui também, conforme Rav, nesse Mavoi que tem o formato de um het, cada esquina vai ser um canto desse Mavoi Mefulash, cada canto tem que ter uma tsurata petach, tem que ter essa moldura da porta em cada canto. Em cada entrada do Mavoi, tem que colocar ou leche ou uma korá com uma sinalização. Aí pode carregar dentro do Mavoi. Depois que é feito o Shitufei Mavot, como já vimos no Daf Bet, que é o Shitufei Mavot, compram comida com dinheiro de todas as pessoas do Mavoi, deixam um dos pátios que está aberto para o Mavoi. Essas pessoas podem carregar, porque tem também Shitufei Mavot e também tem essa sinalização, a Tsurata Petach e o Lech e a Korá. Conforme Shmuel, ela é como Betilel, que deveria colocar no Mavoi Mefulash uma porta de um lado e uma Lech e uma Korá de outro lado. Conforme Shmuel, esse Mavoi que tem um formato de um het, tem esses 3 lados, não é uma Mavoi Mefulash, é uma Mavoi Satum. É uma Mavoi que tem 3 paredes para cada etapa. A gente olha essa curva como se estivesse fechada. Uma vez assim, conforme o Shmuel, é suficiente colocar um lech ou uma korá em cada uma das entradas e pode carregar dentro do Mavoi se fizer o Shitufei Mavot. Com relação a isso, vimos que as pessoas de Nardá fizeram a halachá difícil. Dificultaram como Rav e dificultaram como Shmuel. Falando que é uma Mavoi Mefulash, tem que ter uma tsurata petach em cada esquina. Porém falaram que a halachá é como Shmuel, que falou que a halachá certa é como Betilel falou, que com relação a uma Mavoi Mefulash tem que colocar uma porta, não tsurata petach. Então eles colocaram uma porta em cada uma dessas esquinas. Mesmo que Shmuel ia falar que não tem que colocar nem tsurata petach, porque não é uma Mavoi Mefulash, eles dificultaram a halachá como Rav, falaram que é uma Mavoi Mefulash, e dificultaram a halachá como Shmuel, que falou que uma Mavoi Mefulash tem que ter uma porta de um lado do Mavoi, e no final do Mavoi tem que ter um lech e uma korá. E se pergunta a Gemara, como é com caixa? Vimos na Braita, no daf anterior também, que não é correto dificultar a halachá como 2 opiniões diferentes. E eles estão fazendo isso, estão dificultando a halachá como Rav, e estão dificultando a halachá como Shmuel. Em um aspecto, Shmuel ia facilitar a halachá, em outro aspecto, Rav ia facilitar a halachá. E eles dificultaram a halachá também conforme Rav, também conforme Shmuel. Você pergunta a Gemara, como é com caixa? Não está certo fazer assim? Resposta, Maravnach Baritzak, Kulek Rav Avdua. Responde o sábio, eles só fizeram a halachá como Rav. Mesmo que Rav falou que a halachá é como está na cama, que tem que colocar uma tsurata petach de um lado do Mavoi Mefulash e do outro lado uma lech ou uma korá, mas realmente eles fizeram a halachá como Rav. Por quê? Damaravuna Amarav, falou o sábio o nome de Rav, halachá ven morim ken. A halachá realmente é como está na cama com relação ao Mavoi Mefulash, aquele Mavoi que tem 2 saídas para a rua, tem que colocar uma tsurata petach de um lado e do outro lado tem que colocar o lech ou uma korá. Porém, en morim ken. Não se ensina essa halachá. A halachá que se ensina para o público não errar, é como Hillel falou, que tem que colocar uma porta de um lado e tem que colocar uma lech e uma korá do outro lado. Por isso as pessoas de Nardá fizeram isso em cada canto
desse mavoi formado de um ret, em cada esquina na diagonal, da quina da esquina para a dobra da esquina, para o canto, colocaram lá uma porta, e também do outro lado, na outra quina, colocaram também uma porta lá, e colocaram lechem makorá de cada lado, como o Rav falou, porque a alahá é ver morim, que na alahá a gente fixa como betilel, para as pessoas não se confundirem. Continua o Rav, Adabarava, conforme a opinião de Rav, Adabarava, Amarav, em nome de Rav, da Amaralahá, o morim quer. Tem uma opinião em nome de Rav que sim temos que ensinar a alahá como o Tanakama falou, que tem que colocar uma tsurata preta de um lado do mavoi mefulash, e tem que colocar uma lechem makorá do outro lado, não como o betilel falou, tem que colocar uma porta. Mas então por que as pessoas de Nardá fizeram assim, dificultaram a alahá também conforme Rav, também conforme Shmuel? Amar Shizvi, falou o sábio, que lá avdina que humre de betrei e hadesatre adadi, que considerava gulgolet. Responde um sábio, a única situação que a gente não pode dificultar a alahá conforme duas opiniões é só se é uma contradição. Ou seja, um motivo que a gente dificultaria a alahá em uma situação seria motivo de facilitar a alahá em outra situação. Aí se a pessoa dificulta duas vezes, está se contradizendo. Sobre isso falou a Braita no daf anterior, que o tolo anda na escuridão, uma pessoa tola que não percebe que está se contradizendo. Isso fala que a Gemara, porém com relação a mavoi mefulash, não tem nenhuma contradição falar que ela é como o Rav, que falou que é mavoi mefulash, esse mavoi torto no formato de um ret. E não tem uma contradição falar que também ela é como o Shmuel, que é um mavoi mefulash, temos que colocar uma porta de um lado e um lechem makorá do outro lado, como o Betilel falou. Não tem uma contradição em falar essas duas humrot, dificultar a alahá duas vezes, por isso eles fizeram isso fala que a Gemara. Fala a Gemara que gon shidra o gulgolet. Um exemplo de uma machloket assim, que o motivo de dificultar a alahá em uma situação é o motivo de facilitar a alahá em outra situação. Um exemplo disso é com relação a shidra e gulgolet, a coluna vertebral de um falecido e uma gulgolet, a cabeça de um falecido. Sabemos que o corpo do falecido que está numa tenda impurifica tudo que está na tenda, tumat ohel, a impureza do recinto, a impureza da tenda. Um pedaço importante do falecido também purifica a tumat ohel, com relação a uma coluna do falecido, ou com relação à cabeça do falecido que está numa tenda. Falou a Mishnah, Detnan, a Mishnah é Maseret Doalot. Hashidra vagulgolet shechastru. Se tem lá a coluna vertebral ou a cabeça de um falecido dentro de uma tenda, porém está incompleto. Um pedaço do falecido que impurifica a impureza da tenda é só se está um pedaço considerável e importante. Se é um pedaço incompleto, não impurifica a impureza de tenda, impurifica a impureza de magá. Se alguém tem contato físico com isso, está impuro. Tem a impureza de maçã, se a pessoa carregou, ou esse pedaço do falecido sem encostar no falecido, também tem impura a impureza de maçã. Mas não a impureza de tenda, de oel, se está incompleto. Para ver, kama hissaron. Quanto tem que faltar da coluna do falecido ou da cabeça do falecido para estar incompleto e não impurificar a impureza do recinto? Fala a Mishnah, Beshidra, com relação à coluna vertebral, Bet Shammai Omrim, conforme Bet Shammai, Shtei Chuliot. Tem que faltar duas vértebras. Se faltou duas vértebras, está incompleto. Não impurifica a impureza da tenda. Se só faltou uma vértebra, continua sendo completo e continua impurificando a impureza do recinto, a impureza de Oel. Bet Shammai dificultou a alahá. Betilel discute o Betilel Omrim, conforme Betilel Chuliachat. Conforme o Betilel, se está faltando uma vértebra, já está incompleta essa shidra, essa coluna, e já não impurifica mais a impureza de óleo, a impureza do recinto. O Begulgolet, com relação à cabeça do falecido, Bet Shammai Omrim Kimlo Magdeach. Conforme Bet Shammai tem que ter um furo grande. Um furo Kimlo Magdeach é um instrumento de furar, tem uma machloket Tanaim, se é um instrumento de um médico, ou é um instrumento que as pessoas usavam no Bet HaMikdash para fazer furos. O médico fura para limpar uma ferida, por exemplo. É um furo considerável, é mais do que uma moeda daquela época, do que um sela. Isso fala Gemara em Bechorot. Essa é a opinião de Bet Shammai, dificultando a alahá, ou seja, só um furo grande anula essa gulgolet, essa cabeça do falecido, para não impurificar. Se é um furo menor do que isso, continua impurificando. Betilel facilita a alahá. O Betilel Omrim, que deixa na terminar e yamut. Conforme Betilel, só você considera que está incompleta essa gulgolet se for um furo que, se a gente furasse uma pessoa viva, um animal vivo, ele ia falecer.
É um furo no diâmetro de uma sela, uma moeda daquela época. É menor do que Bet Shammai falou. Bet Hillel facilitou a halakha. Se tem um furo assim mínimo, já é considerado para anular, fazer com que essa gulgula seja incompleta e não vai purificar mais a impureza de óleo, a impureza do recinto. Continua, falou o sábio em nome de Shmuel. A mesma coisa com relação ao animal trefa. O animal trefa significa um animal doente ou defeituoso. Não pode comer esse animal, é taref. A mesma coisa que Bet Shammai e Bet Hillel estão discutindo com relação à impureza de Ohel, é a mesma machlokit com relação a trefa. Ou seja, conforme Bet Shammai, a coluna vertebral só está incompleta, está faltando 2 vértebras. Mesma coisa com relação ao animal. Se está faltando 2 vértebras da coluna do animal, esse animal é trefa, é um animal defeituoso, não pode comer ele. Se está faltando só uma vértebra, pode consumir esse animal, não tem problema, não é trefa. Conforme Bet Hillel vai dificultar a halakha. Se está faltando uma vértebra, já é considerado que o animal está incompleto, já é trefa. Se já é trefa, não pode consumir esse animal. Mesma coisa com relação à golgolet, a cabeça de um animal. Se está faltando lá um pedaço da cabeça do animal, seja um pedaço grande, como o Kimula Magdea, como Bet Shammai falou, maior do que uma cela, conforme todas as opiniões, é trefar esse animal, um animal defeituoso e incompleto. Porém, se o furo é menor, é um furo de um sela, o diâmetro de uma moeda daquela época, conforme Bet Shammai, não é um animal trefá, porque não está faltando um pedaço muito grande de sua golgolet, de sua cabeça, porque conforme Bet Hillel já é trefá, está faltando já o suficiente para ser tornado um animal defeituoso e incompleto. Ou seja, conforme Bet Shammai dificultando a halakha com relação a tomat oil e facilitando a halakha com relação a trefá, e Bet Hillel ao contrário, Bet Hillel facilita a halakha com relação a tomat oil, e pelo mesmo motivo ele dificulta a halakha com relação a trefá. Uma situação assim, a pessoa não deve dificultar a halakha 2 vezes, também conforme Bet Shammai com relação a tomat oil, também conforme Bet Hillel com relação a trefá, que a pessoa está se contradizendo, o mesmo motivo dificulta a halakha numa situação e facilita a halakha em outra situação. Continua a Gemara, Valecha de lo satriadad e avdina, mas uma situação que não tem uma contradição das 2 humrot, está dificultando a halakha, mas não está se contradizendo, não tem problema, pode dificultar a halakha, por isso as pessoas de Nadá dificultaram a halakha. Fala a Gemara, Valecha de satriadad e lo avdina, numa situação que a pessoa está se contradizendo, a pessoa não pode fazer 2 humrot, dificultar a halakha 2 vezes. Metiv Rameshar já perguntou, mas se Rabi Akiva, aconteceu com Rabi Akiva. Sheliket etrog bechad bishvat. Rabi Akiva colheu um etrog no primeiro dia de Shvat. O que acontece com relação aos anos da Shemitah? Tem 7 anos da Shemitah, no 7º ano Shemitah não pode trabalhar. Porém, nos 6 anos da Shemitah, tem diferentes halachot. Se a pessoa colheu uma fruta, por exemplo, no primeiro, no segundo, no 4º ou no 5º ano, a pessoa tem que tirar Truma Gdolá, 2% para o Kohen, tem que tirar Maaser Rishon, o dízimo do que sobrar para o Levi. O Levi vai tirar Truma do Maaser, o dízimo do dízimo para o Kohen. E depois tem que tirar uma coisa chamada Maaser Sheni, um outro dízimo do que sobrou depois do Maaser Rishon. E tem que consumir essas frutas em Yerushalayim com um estado de pureza, porque essas frutas são sagradas. Essa é a mitzvah do 1º, 2º, 4º e 5º ano da Shemitah. No 3º e no 6º ano, também tem que tirar Truma Gdolá, Maaser Rishon, Truma do Maaser. A mesma coisa. Porém, tem uma outra lei com relação a Maaser Ani. O outro dízimo que a pessoa vai tirar vai dar para os pobres. Não vai consumir eles em Yerushalayim, não é Maaser Sheni. Isso fala aqui a Gemara. Rabi Akiva estava colhendo um etrog no primeiro dia do mês de Shvat. Era o 3º ano da Shemitah. Sabemos que os anos da Shemitah, eles mudam em Shvat, não em Rosh Hashanah. Em Shvat se mudam os anos das árvores e das frutas. Então, Rabi Akiva estava no primeiro dia de Shvat, e o que ele fez? Venagbo bet isurim, e tirou 2 vezes Maaser. Tirou Maaser Sheni e tirou Maaser Ani também. Bet Shammai sustenta que os anos da Shemitah trocam no primeiro dia de Shvat. Conforme Bet Hillel, os anos da Shemitah acabam em Tu B'Shvat, no dia 15 de Shvat. Então, para falar que deveria Bet Shammai. Rabi Akiva tirou Maaser Ani, como Bet Shammai fala. Bet Shammai fala que a partir do primeiro dia de Shvat já começou o 3º ano da Shemitah. Se já começou o 3º ano da Shemitah, tem que tirar Maaser Ani, o dízimo para os pobres. Porém, Rabi Akiva também tirou Maaser Sheni, como Bet Hillel fala, que até Tu B'Shvat, o dia 15 de Shvat, ainda é 2º ano da Shemitah.
Só depois de Tu Bishvat vai virar terceiro ano da Shemitah. Uma vez que ele estava no primeiro dia de Shvat, ele tirou também Maser Sheni, como Rabbi Akiva falou, que o primeiro dia de Shvat é relativo ao segundo ano da Shemitah. Rabbi Akiva se contradiz, ele dificultou a Halachá também conforme Beit Shammai, também conforme Beit Hillel, se contradizendo. O que a gente vê que pode fazer isso? Fala para Rabbi Akiva, Gamrei Stapiklei. Rabbi Akiva teve uma dúvida no estudo dele. Velo Yadai, ele não sabia, e Beit Hillel Bechad Beshvat Amur. Se Beit Hillel falou que troca o ano no primeiro dia de Shvat e Bechamisar Beshvat Amur. Ou no dia 15 de Shvat, Tu Bishvat. E por isso ele tirou duas vezes Maser, que não se lembrava dessa halachá. Ele não fez aqui como Beit Shammai, ele queria fazer a halachá como Beit Hillel, mas ele não sabia qual era a halachá, por isso ele dificultou duas vezes. Isso fala aqui a Gemara, mas dificultar a halachá, uma situação que a pessoa está se contradizendo, não é bom. Continue. Yativ Rav Yosef Kamed Ravuna. Rav Yosef estava sentado na frente de Ravuna. Yativ que Amar, ele estava sentado e explicando uma halachá. Amar Aviuda Amaram falou o sábio em nome de Rav. Machloket Besratia, Mikan Besratia Mikan. Com relação a uma avoi mefulash, como vimos anteriormente, uma avoi mefulash é uma avoi que atravessa entre duas ruas. Numa entrada de uma avoi tem lá uma rua, na outra entrada de uma avoi também tem uma rua lá. E aí vimos na breve que tem uma discussão Tanakama, Beit Hillel, Beit Shammai, como a gente pode carregar dentro desse mavoi. Uma avoi mefulash. Tanakama fala que colocou uma tzurata petach, uma moldura de uma porta em um dos lados do mavoi, um lech e uma curá do outro lado do mavoi. Conforme Beit Shammai, colocou uma porta de um lado do mavoi e uma outra porta do outro lado do mavoi. E tem que fechar essa porta sempre. Conforme Beit Hillel, colocou uma porta em um dos lados do mavoi, um lech e uma curá do outro lado do mavoi. Explica o sábio, Machloket, toda Machloket Tanakama e Beit Hillel, Bestratia Mikan, que em cada lado do mavoi tem uma rua. No começo do mavoi tem uma rua, no final do mavoi também tem outra rua. Aí tem uma Machloket que Beit Hillel fala que tem que colocar uma porta de um lado e uma lech e uma curá do outro lado, porque aí realmente é uma avoi mefulash, uma forma clássica, uma forma normal. Outro caso, o Paltia Mikan, você tem uma feira de um lado do mavoi e uma feira do outro lado do mavoi. Aí é um caso clássico de uma avoi mefulash. Em cada lado do mavoi tem um recinto público, um Reshut Rabim, ou uma rua, ou uma feira. Aval, porém, Stratia Mikan, porém, se tem um lado do mavoi, uma rua, do outro lado do mavoi, no final do mavoi, tem um campo não é Reshut Rabim, um campo, um carmelita, é um recinto rabínico, pela Torá poderia carregar num campo. O campo, ele é um recinto que não está designado ao público andar lá. Não é Reshut Rabim. Poderia carregar de lá para a rua, de lá para uma casa, sem problemas. Os Ramim falando que o campo é carmelite, não pode carregar no campo. Então, nesse caso, Stratia Mikan, tem uma rua no começo do mavoi. O Bika Mikan, no final do mavoi, tem um campo. É diferente. O Bika Mikan. E um caso mais fácil ainda. Se tem um campo no começo do mavoi, no final do mavoi tem outro campo, não tem nenhuma rua perto do mavoi. Não é uma avoi mefulash. Uma avoi mefulash, por essência, é uma avoi que atravessa entre ruas. Isso fala aqui a Gemara. Uma vez que não tem duas ruas que estão conectadas a esse mavoi, a pessoa tem que colocar uma tzurata petach na entrada do mavoi. No final do mavoi tem que colocar lech e uma korá, como o Tanakama falou. Ou seja, fala o sábio, o mesmo Beit Hillel concorda com o Tanakama nesse caso. É um mavoi mefulash mais fraco. Não é um mavoi mefulash mais grave, que tem duas ruas abertas a esse mavoi. E sim, tem uma e uma bik'ah, uma carmelite, ou tem duas carmelite, a mesma coisa. Beit Hillel concorda com o Tanakama que pode colocar uma tzurata petach, uma moldura de uma porta no começo do mavoi, e um lech e uma korá no final do mavoi, é um nível mais fraco. O nível mais grave do mavoi mefulash tem que colocar uma porta, conforme Beit Hillel, no começo do mavoi, no final do mavoi tem que colocar uma lech e uma korá. Aqui é um nível mais leve e é diferente a halachá. Pergunta Gemara, Hashta, uma vez que você já falou, Stratia Mikan, Bika Mikan, ou Selot Surata Petach Mikan, Velech e Korá Mikan. Uma vez que você já falou, no caso que tem uma rua no começo do mavoi, no final do mavoi, do beco, tem uma bicá, tem um campo que é carmelito. E você facilitou a halachá, você falou que o Beit Hillel concorda com o Tanakama, coloca uma tzurata petach no começo do mavoi, um lech e uma korá no final do mavoi é suficiente. Pergunta agora, bika mikan e baia?
Porque você tem que falar também, num caso mais leve ainda, que tem um campo no começo do Mavoi e um campo, uma biká, no final do Mavoi. Com certeza, se você já facilitou a Alahá quando tem uma rua no começo do Mavoi e uma biká no final do Mavoi, com certeza a Betleia também vai facilitar a Alahá, que é suficiente colocar uma Tzurat HaPetach de um lado e um Lech Makurá do outro lado. Por que você tem que falar isso? Fala Merach que amar. Isso falou o sábio, isso falou Rav Yosef. Srate mikano bikamikan, nasake bikamikan bikamikan. Realmente, Rav Yosef, ele não quis falar dois casos diferentes. O que ele quis falar é o seguinte: com certeza já sabemos que se tem uma biká no começo do Mavoi, uma biká, um campo no final do Mavoi, com certeza a Betleia vai facilitar a Alahá como está na cama. É suficiente uma Tzurat HaPetach no começo do Mavoi, ou o Lech ou uma Makurá no final do Mavoi é suficiente. A novidade de Rav Yosef é o caso, o Srati Amikan Bika Amikan. Se tem uma rua no começo do Mavoi e tem um campo no final do Mavoi, mesmo que seja mais grave, Nasaki Bika Amikan Bika Amikan. Mesmo que é um pouco mais grave, mesmo assim a gente fala que é como se estivesse nos dois lados do Mavoi, no começo e no final, campos. E é suficiente colocar uma Tzurat HaPetach de um lado e o Lech Makurá de outro lado. O Messaim Ba'Mishmei de Rav Yudá e Rav Yosef concluiu esses ensinamentos com o ensinamento de Rav Yudá. Ele não falou da onde Rav Yudá sabe essa alahá, e agora vai citar na frente de onde Rav Yudá sabe. Imayamavoi kale larechavá. Se tem um beco, que no começo do beco tem uma rua lá. No final do beco tem uma rechavá. Uma rechavá é outro tipo de pátio. Sabemos que tem dois tipos de pátios na frente das casas. Tem um hatzer, tem uma rechavá. Qual a diferença entre eles? O hatzer é uma área útil, é um pátio que as pessoas usam como uma área de serviço. Uma rechavá não é uma área útil, é só uma passagem, é um pátio de saída para a rua, é diferente. A gente vê na frente qual é a diferença. Imayamavoi kalela rechavá. Se o mavoi termina nessa rechavá, numa passarela, num pátio de saída de casas, en tzarich klum. Não precisa de nenhum conceito, nenhuma sinalização entre o Mavoi e a Rechavá. Coloca o Lech e o Makurá no começo do Mavoi, na frente da rua, e é suficiente. Mesmo que esse Mavoi não tem três paredes, não é um Mavoi Satum, é um Mavoi Patuach, é um Mavoi Mefulash aparentemente, a pessoa entrando nesse Mavoi, saindo na Rechavá, vai ter outra saída lá para a rua. Então a gente poderia pensar que é uma Mavoi Mefulash, uma Mavoi que tem duas saídas para a rua, uma vez que através da Rechavá, também esse Mavoi tem uma saída para a rua. Mesmo assim, falar Rav Yudá, não é uma Mavoi Mefulash. Não tem problema, pode carregar se a pessoa colocou um Lech ou uma Korá na entrada do Mavoi. Isso é uma das novidades. Outra novidade que a gente vê na frente é porque Rav Yudá falou só com relação a uma Rechavá, por que não falou com relação a um Hatzer a mesma coisa? Um Mavoi que é a pessoa entrando. Chega um momento que ele entra num Hatzer, num pátio de casas, e nesse Hatzer tem uma saída para a rua, e a pessoa não precisa fazer nenhuma sinalização entre o Mavoi e o Hatzer. Esse pátio, que é uma área útil que as pessoas usam lá. Por que ele não falou nesse caso? Aparentemente, que nesse caso não pode carregar. Não deve ser porque é uma Mavoi Mefulash, porque se fosse uma Rechavá, se fosse aquele pátio de saída, que a pessoa só caminha por lá, não usam esse pátio para mais nada, não tem problema, não é uma Mavoi Mefulash. Tem com relação ao Hatzer não seria uma Mavoi Mefulash. Então, por que não poderia carregar? A gente vai dar um outro conceito. Um conceito com relação a Eruvei Hatzerot e Shitufei Mavot. Já vimos algumas vezes esse conceito. Vamos revisar um pouco. Se tem algumas casas abertas a um pátio, algum Hatzer, pela Torá poderia carregar lá em Shabbat, não tem problema. Ver os Chachamim proibiram. Parece uma rua, está proibido. Pode carregar se fizeram Eruvei Hatzerot. Eruvei Hatzerot significa comprar comida com dinheiro de todas as pessoas que dividem esse pátio. Esse Hatzer deixaram essa comida na casa de uma das pessoas. A Gemara fala que a pessoa mora onde essa comida está. Todos moram em uma casa só, uma vez que a comida de todos está em uma casa só. O pátio virou uma extensão dessa casa, como se fosse dentro da casa. E esse pátio serve uma casa só, porque é como se todo mundo morasse juntos em uma casa só e pode carregar nesse Hatzer. Se o Hatzer tem paredes, 4 paredes. Com relação a Shitufei Mavot, é parecido. Com relação a um beco, um Mavoi conecta casas que passam por um Hatzer, chegam no Mavoi, o Mavoi conecta essas casas, esses pátios, a uma rua.
pela Torá poderia carregar lá. Os Chachamim falam que é proibido para a pessoa não chegar a carregar na rua. Pode carregar se fizer o Shitufei Mavot. Compraram comida com o dinheiro de todas as pessoas que dividem esse Mavot e colocaram num dos pátios. Aí já podem carregar. Se fizeram ou um lechi ou uma corá. E algumas funções para tapete, como já vimos. Sinalizações na entrada do Mavot. Se fizeram o Shitufei Mavot, todos usam um Hatzer só juntos. O Mavot virou uma extensão de um Hatzer só, porque é como se todos os Hatzerot virassem um Hatzer só. E o Mavot virou uma extensão de um Hatzer. É como se fosse dentro de uma casa que a pessoa pode carregar livremente dentro de seu próprio Shutei, dentro de seu próprio recinto privado. Aqui fala a Gemara, voltando ao assunto de Rav Yehuda. Rav Yehuda falou com relação a uma Mavot que tem saída para uma Rechavá. É um pátio de saída. As pessoas não usam esse pátio. Por que Rav Yehuda não falou com relação a um Hatzer que as pessoas sim usam? Deve ser que é proibido carregar um Mavot se dá num Hatzer que as pessoas usam ele. Por quê? Que não foi feito o Shitufei Mavot. As pessoas desse Hatzer dividem também parte do Mavot. Se não foi feito o Shitufei Mavot entre as pessoas que dividem o Hatzer e as pessoas do Mavot, não pode carregar no Mavot. Porque parte das pessoas que dividem esse Mavot não participaram do Shitufei Mavot. Então não pode carregar no Mavot. Todos têm que juntos comprar comida e colocar em um dos pátios que dividem o Mavot. E aí a pessoa pode carregar nesse Mavot. Isso fala aqui a Gemara, que com relação ao Hatzer deveria fazer Shitufei Mavot entre todos. E com relação a essa Rechavá, não é um Mavot Mefulash, esse Mavot que dá saída para uma Rechavá. Esse pátio de saída, e esse pátio de saída, essa passarela, também tem uma porta para a rua, mesmo que essa porta está na frente da porta do Mavot, não é considerado que esse Mavot tem saída direta à rua, não é um Mavot Mefulash. É como se fosse um Mavot Satum, que tem 3 paredes, e pode carregar dentro dele se a pessoa fez ou um lechi ou uma corá na entrada do Mavot. Explica a Gemara, Amar le Abai ele Rav Yosef. Abai falou para Rav Yosef, Hade Rav Yehuda de Shmuel. Abai falou para Rav Yosef, você não falou de quem Rav Yehuda aprendeu isso? Falou, Abai, Rav Yehuda aprendeu de Shmuel. Fala a Gemara, viramos a página. De Iderav, Kasha de Rav Betarti. Que se Rav Yehuda aprendeu isso de Rav, Rabino de Rav Yehuda, tem 2 contradições com a opinião de Rav em outro lugar. De Amara Vidmia Bar Abba Amarav, que falou o sábio em nome de Rav. Mavoi shinifraz bemiloo lechatzer. Venifretzah hatzer kenegdo. Um mavoi que tinha uma parede no fundo. É uma mavoi de 3 paredes. Nifratz bemiloo. Toda essa parede do fundo se quebrou. Lachatzer, e agora ele tem uma porta entre uma Mavoi e um pátio que as pessoas usam como área útil. Venifretzah hatzer kenegdo. E a mesma coisa aconteceu com o hatzer, com esse pátio. Quebrou uma parede desse pátio e fez uma porta na frente dessa passagem do Mavoi para o pátio, uma porta do hatzer para a rua. Hatzer muteret de Mavoi asur. Fala Rav, pode carregar no hatzer, mas não pode carregar no Mavoi. A Gemara entendeu que não pode carregar no Mavoi porque é um Mavoi mefulash. Agora é um Mavoi que tem saída para a rua dos 2 lados. De um lado diretamente e um lado através do hatzer. Por isso não pode carregar no Mavoi mefulash, tem que colocar uma tefilá tapetach no mínimo em um dos lados e um lechi ou uma corá do outro lado. Isso a Gemara entendeu. Então já vimos que é uma contradição de Rav com a opinião de Rav Yehuda. Rav Yehuda falou anteriormente com relação àquela rechavá, que não é uma Mavoi mefulash, uma Mavoi que tem saída para uma rechavá, não é chamada de Mavoi mefulash, mesmo que essa rechavá também tem saída para a rua e pode carregar no Mavoi livremente. E Rav falou que não pode carregar no Mavoi porque é uma Mavoi mefulash. Pode carregar no hatzer porque o hatzer ainda tem paredes e essa porta entre o hatzer e a rua é uma porta mínima, não tem mais do que 10 amot, mais do que 5 metros, como já vimos no daf anterior, para não cancelar as paredes do hatzer. E pode carregar no hatzer tranquilamente. Pergunta a Amai, e se Rav Yehuda e Rav concordam? Se Rav Yehuda escutou essa alahá de Rav, liabe que Mavoi shekalel rechavá. Deveria ser a mesma alahá do que uma Mavoi que tem saída para uma rechavá, aquele pátio de saída, aquela passarela. Mas aquela passarela Rav Yehuda falou que não é uma Mavoi mefulash. A mesma coisa com relação ao hatzer. Se uma Mavoi tem saída para o hatzer e o hatzer tem saída para a rua, não é uma Mavoi mefulash. Fala, Gemara. Amarlei analoyadana. Falando a você, eu não sei de quem Rav Yehuda aprendeu essa alahá. Uvda ava bedura de ravata. Porém eu sei uma coisa.
Aconteceu uma vez em Dura de Ravata, uma aldeia de pastores de rebanhos. Mavoi Shekalel Rechavava. Era uma avó que tinha saído para uma Rechavá, aquele pátio de passagem. Veata de Kamei de Raviudá. Vieram para Raviudá perguntar qual é a halakha com relação a Shabbat para carregar. Veloatzreche velomidi. E Raviudá falou que não tem que colocar nada entre uma avó e a Rechavá. Não tem problema. É como se fosse uma avó fechada de 3 paredes, colocam o Lecha Makorá na entrada de uma avó com a rua, e não tem que colocar nada entre uma avó e a Rechavá. Vei kasha mishmederav, tiav mishmede Shmuel. Se a gente vê que a vida realmente se sustenta assim. Se você quer falar que não combina com a opinião de Rav, que Rav falou anteriormente que uma avó que tem saída para um Hatzer, assim uma avó mefulash, se o Hatzer tem saída para a rua, tiav mishmede Shmuel, então pode ser que a vida aprendeu de Shmuel, não tem problema. Velo kasha midi, e não tem nenhuma pergunta. Isso falou Rav Yosef. Agora a Gemara vai acrescentar. Hashta de amali Rav Sheshet. Rav Shmuel Baraba, agora que Rav Sheshet falou para Rav Shmuel Baraba, Ve'amrelei de Rav Yosef Baraba, e tem quem fala que Rav Sheshet falou para Rav Yosef Baraba, Asber Alecha, eu vou explicar a opinião de Rav, ou seja, Rav Sheshet escutou de Rav próprio, qual é a halakha nessa situação. Kan sheirvu, kan sheloirvu. Aderav namelokasha, kan sheirvu, benechatzerim benemavoi, kan sheloirvu. Rav falou duas situações diferentes. O que Rav falou com relação àquele mavoi que tem saída para o Hatzer, que não pode carregar no mavoi, porque aparentemente é um mavoi mefulash, e pode carregar no Hatzer, porque o Hatzer tem paredes ainda, não é como a gente pensou. Kan sheirvu, kan sheloirvu. Depende se fizeram eruvei Hatzerot e shitufei mavot, ou não fizeram eruvei Hatzerot e shitufei mavot entre as pessoas do Hatzer e as pessoas do mavoi. Ou seja, Rav falou que se tem um avô que tem saída para um Hatzer, um pátio, que as pessoas usam ele, não pode carregar no avô. Por quê? Não porque é uma avô mefulash, não é uma avô mefulash. Como o Rav Yudá falou anteriormente, que um avô que tem saída para uma Rechavá, aquele pátio de passagem, não é uma avô mefulash, pode carregar tranquilamente nesse avô. O motivo que Rav falou que não pode carregar no avô, mas pode carregar no Hatzer, é porque não foi feito o shitufei mavot e o Hatzerot. Não compraram a comida em nome de todos, as pessoas não colocaram a comida em um dos pátios, e as pessoas do Hatzer não participaram disso com certeza, uma vez assim não pode carregar uma avoi. A explicação dessa halakha é a seguinte: uma avoi é um recinto coletivo, é um recinto praticamente público. O Hatzer é um recinto privado, ou seja, as pessoas que estão numa avoi não têm direito de passar no Hatzer se as pessoas do Hatzer não querem que eles passem. Porém, as pessoas do Hatzer podem passar pelo Mavoi, eles têm esse direito de falar que morar em outro lugar. As pessoas do Hatzer têm direito de passar no Mavoi também. Uma vez assim, as pessoas do Hatzer têm parte e posse no Mavoi. Se eles não fizeram o Shutufei Mavot com essas pessoas do Mavoi, está faltando pessoas que participam do Mavoi, que não fizeram o Shutufei Mavot, não pode carregar nesse Mavoi. Não compraram a comida em nome de todos. O Mavoi não serve uma casa só, que todos moram lá, e um pátio só que todos moram lá, e não pode carregar nesse mavoi. Por isso não pode carregar no mavoi. Não porque é um mavoi mefulash, o mavoi não é mefulash. Como a gente falou anteriormente, é a opinião de Rav Yudá. Com relação ao Hatzer, as pessoas do mavoi não têm direito de passar no Hatzer se as pessoas do Hatzer, do pátio, não deixam essas pessoas do mavoi passarem por lá. Uma vez assim, as pessoas do mavoi não têm direitos, não têm posse no Hatzer. O Hatzer é a parte particular e pessoal dessas pessoas do Hatzer. Uma vez assim, se não fizeram Shutufei Mavot, não por isso não pode carregar no Hatzer, pode continuar carregando no Hatzer, uma vez fizeram Eruvei Hatzerot, mesmo que não fizeram Shutufei Mavot, não tem problema. Isso fala que a Gemara não tem uma contradição de Rav Yudá com Rav. Pode ser que Rav Yudá aprendeu essa halakha com relação a Rechavá, que uma vez que tem saída para uma Rechavá e a Rechavá tem saída para um Reshut Rabim, não é uma vez mefulash, pode carregar lá. Por que pode carregar lá se não foi feito o Shutufei Mavot? Lá é diferente, uma Rechavá, que as pessoas não usam ela como uma área de serviço, um pátio de serviço. Não é considerado que essas pessoas que dividem essa Rechavá moram na Rechavá, moram nesse pátio de passagem. É só uma passarela, não é uma área de uso particular deles. Uma vez assim é considerado que essas casas da Rechavá e o Mavoi estão completamente desconectados. Se é assim, mesmo que não fizeram Shutufei Mavot, entre as pessoas que dividem essa Rechavá e as pessoas do Mavoi, pode continuar carregando no Mavoi tranquilamente,
não tem problema, uma vez que essas pessoas da Rehavá não têm posse e não têm conexão ao novo. Isso fala aqui a Gemara, até chamei um novo daf, com novos conceitos. Baruch Adonai Olam, amém e amém.